O assunto análise de agrupamento vai continuar sendo tema para esse vídeo. Nós já vimos nos outros vídeos como que a gente pode utilizar métodos de agrupamento hierárquicos. Os métodos hierárquicos são aqueles que geram um dendrograma, que aí a gente vai vendo o histórico do agrupamento. Então, a gente começa unindo as informações que são mais parecidas entre si, né? Então, as observações mais próximas, com base em alguma das distâncias utilizadas, como, por exemplo, a distância euclidiana, a distância de Mahalanobis. Então, as observações mais próximas, elas são unidas, né? Nesse caso aqui eu tinha duas variáveis, então eu procurava as duas observações mais próximas, por exemplo, essa aqui foi unida primeiro, essas duas, depois essas duas, depois a 8 se uniu com essa aqui e assim por diante. Então, a gente começava com cada observação pertencendo a um grupo e aí a gente ia unindo a cada passo, chegando a um único grupo contendo todas as observações. E aí a gente tinha que definir onde a gente faria o corte, procurando pelaquela altura livre que permitisse uma separação mais clara entre os grupos. E aí a gente partia para uma análise desses grupos. O que essas observações aqui têm em comum? O que essas observações aqui têm em comum? Então, a gente pode utilizar a média, a mediana, algumas dessas medidas para poder ver, em relação a todas as variáveis, o que essas observações têm de diferente dessas? Porque os métodos de agrupamento servem para isso. A gente percebe quais as observações são mais parecidas, que são aquelas que estão dentro do mesmo grupo, e a gente quer que elas sejam diferentes das que estão nos outros grupos. Às vezes a gente chega em 2 grupos, às vezes em 3, às vezes em 4. O que a gente tem que pensar é que quanto menos grupos, mais observações a gente vai ter dentro de cada grupo, e quanto mais grupos, por exemplo, se a gente fizer um corte aqui, o que aconteceria? A gente teria 1, 2, 3, 4 grupos. Seria mais difícil, 4 não, né? Mais S, seríamos 6 grupos. Então, seria mais difícil fazer uma interpretação desses grupos. O que esses 6 grupos têm de diferente? Então, a gente teria que analisar as variáveis para ver o que eles têm de informação que possa ser resumida em uma única para aquele grupo, que represente aquele grupo. Então, no outro vídeo, a gente viu alguns dos métodos, né? Vizinho mais próximo, mais distante, distância média, centroide, método de Ward. Então, a gente viu o passo a passo para obter todos esses métodos e chegar nas conclusões. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre métodos que são não hierárquicos. E eles sendo não hierárquicos, eles não vão gerar dendrogramas. Porque o que pode acontecer? As observações podem entrar e sair dos grupos sem que a gente consiga ter essa estrutura hierárquica. Então, se as observações 1 e 2 fazem parte de um grupo num determinado passo, pode ser que no passo seguinte elas se separem e formem outros grupos. Então, o objetivo desses métodos não hierárquicos é a gente particionar as observações que a gente tem, né, as N observações, em K grupos, de modo que a gente consiga grande homogeneidade dentro desses grupos. Então, dentro dos grupos as observações serão parecidas e fora dos grupos muita heterogeneidade, porque daí entre os grupos eles têm que ser bem diferentes. Também é o objetivo do método hierárquico, com a diferença é que nesses métodos que a gente vai ver nesse vídeo, né, eles permitem que observações saiam e entrem nos grupos, então não permitem esses dendrogramas. E a outra coisa é que o número de grupos tem que ser escolhido a priori. A gente viu, né, no caso dos métodos hierárquicos, quando a gente tem o dendrograma formado, a gente não vai definir antes quantos grupos a gente quer. A gente faz o agrupamento e depois a gente decide. Eu quero cortar de modo que gerem 2, aqui que gerem 6 grupos, ou mais aqui embaixo gerando mais grupos, então a gente define depois. Nos não hierárquicos a gente tem que definir antes, porque a gente tem que saber de antemão em quantos grupos a gente quer separar para que o método seja aplicado e minimize a
a soma de quadrados, que é o que eu vou mostrar. Só que aí o que acontece? É muito difícil a gente encontrar a melhor partição, porque a gente tem várias combinações possíveis de dividir observações em K grupos, especialmente se a gente tiver muitas observações. Qual que é o melhor jeito de dividir 1000 observações em 2 grupos? Eu tenho muitas combinações possíveis. Então, como é impossível a gente obter e avaliar tudo que é possível fazer com K grupos, a gente vai avaliar apenas algumas. E aí, para isso, a gente precisa de algum método que consiga fazer isso de forma aleatória, né? Que consiga fazer a busca por uma partição que seja boa, mas não vai ser a melhor, porque a gente não consegue varrer todas as possibilidades. Computacionalmente fica inviável fazer isso. Quando a gente usa os métodos hierárquicos, que foram os que a gente viu antes, a gente usa a matriz de distância para aplicar o processo de agrupamento. Já nos métodos não hierárquicos, a gente não usa as distâncias como o principal indicador dos grupos. A gente vai usar os dados em si para fazer essa divisão em grupos. E aí, como eu disse, frisei bem, a gente não consegue construir dendrogramas, porque as observações podem entrar e sair dos grupos. A gente tem alguns métodos que são utilizados, como fuzzy, C-médias, redes neurais aplicadas à análise de agrupamento e muitos outros que têm a ver com o aprendizado de máquina. Mas eu vou focar aqui no mais comum, que é o método das K-médias, que eu vou ilustrar aqui para vocês. Então, esse é um dos métodos mais conhecidos e usados. Como é que ele é executado? A gente tem que pegar cada observação e alocar ela num determinado centroide. O que quer dizer isso? Como a gente define antes quantos grupos a gente vai ter, a gente começa com um centroide inicial, que eu já comentei sobre centroides com vocês no vídeo anterior sobre os métodos hierárquicos, que é um vetor de médias, que vai ser o representante de cada grupo. Então, se eu tenho um K igual a 2, eu sei que eu vou começar com 2 centroides, e aí eu vou alocar cada observação que esteja mais próxima do centroide, de um dos centroides. Aí, se a observação 1 está mais próxima do centroide referente ao grupo 1, então ela vai pertencer ao grupo 1 nesse primeiro passo. A observação 2, se ela estiver mais próxima do grupo 2, então ela vai para esse centroide. A observação 3 está mais próxima do grupo 1, então ela vai para esse grupo. E assim sucessivamente. Tem várias implementações do método das K-médias. A mais comum é aquela que tenta minimizar a soma de quadrados dentro dos grupos. O que é a soma de quadrados dentro dos grupos? Como se a gente obtivesse a variância dentro do grupo. Então, seria a distância entre os valores, entre cada valor, né, de cada observação, e a média das observações que estão dentro daquele grupo. Então, a gente está calculando como se fosse a variância dentro daquele grupo. Então, a gente quer a menor variância possível dentro de cada grupo. Porque se a gente tiver uma pequena variância, quer dizer que as observações ou os dados daquele grupo são parecidos entre si. Então, a gente quer minimizar essa soma de quadrados. Qual que é o jeito de minimizar da forma que vai dar variância 0? É quando a gente tiver uma observação em cada grupo. Então, por exemplo, eu tenho 10 indivíduos num conjunto de dados. Qual que vai ser a partição que vai dar a soma de quadrados mínima dentro dos grupos? 10 grupos, em que cada grupo tem uma observação. Mas para que serve isso? Para nada. Porque o que eu quero fazer é agrupar observações que sejam parecidas. Então, eu tenho que fazer um balanço em quantos grupos eu quero e quanto eu quero minimizar a variância dentro desses grupos. Então,
os passos desse método são basicamente os seguintes. Eu coloquei aqui o passo a passo, mas eu acho que ilustrando vai ficar melhor, certo? Mas de qualquer modo, eles estão aqui, os passos que a gente precisa fazer. Então, primeiro, a gente precisa colocar os objetos que a gente tem, os N objetos ou observações, em K grupos. E aí a gente vai usar valores aleatórios para representar o centroide desses grupos no primeiro passo, porque a gente vai escolher valores aleatórios, né, para começar o emprego do método. Aí tem algumas observações aqui, que aí o método vai ser melhor ou pior, dependendo desses centroides que a gente começa, né, que a gente inicia o processo. E aí, geralmente, computacionalmente, os métodos implementados nos programas, por exemplo, em Python e R, eles tentam diferentes sementes iniciais e aí eles vão fazendo diferentes alocações de modo a encontrar esse melhor valor de centroide aqui. Só que aí essa parte de detalhes é para quem quiser procurar melhor como que funciona. Mas a gente vai usar o método automático e não vai se aprofundar muito nele. Vamos começar pensando aqui, para esse exemplo. Eu tenho uma marca que está querendo dividir o mercado de consumidores de acordo com duas variáveis. Então, é um caso simples aqui, que X é a consciência sobre preço dos consumidores e Y a fidelidade à marca que esses consumidores têm, certo? Então, são duas variáveis aí. E aí, depois eu vou querer agrupar os consumidores, de acordo com a consciência deles sobre preço e a fidelidade à marca que eles têm. Então, vamos começar aqui, Como essa marca está querendo dividir em dois grupos, não é que são duas variáveis, não. Ela quer dividir em dois grupos. Então, ela quer dois grupos de clientes. Então, ela já sabe de antemão que vai começar com 2, K igual a 2. E aí, esses dois valores aleatórios de centroide, que na verdade são vetores de médias, vão ser alocados aleatoriamente. Então, dentro desse espaço aqui dos valores possíveis que a gente tem de x e de y, porque nesse caso a gente tem duas variáveis, esse centroide, o 1 foi escolhido como sendo esse, né, por sorteio, sem levar em conta aqui a posição que ele se encontra, e o centroide 2 foi escolhido como esse. Aí, o que seria o próximo passo? Calcular a distância euclidiana de cada observação. Vejam que as observações estão aqui, Então, esse aqui é um cliente, A, B, C, D, E, F, G. Então, são os clientes que têm uma determinada consciência do preço e fidelidade à marca. Então, cada um deles aqui tem os valores de X e de Y. Então, o que seria o próximo passo? Calcula a distância de cada observação a cada um dos dois centroides que foram definidos. Então, essa observação aqui, ela está a uma distância desse centroide a uma distância desse centroide. Ela está mais próxima de qual centroide? Então, ela está mais próxima do centroide 1. Essa aqui está mais próxima desse ou mais próxima desse? Desse, então ela vai ficar nesse grupo. B, a mesma coisa. A F, ela está mais próxima desse ou está mais próxima desse? Desse. Então, ela vai ficar nesse grupo. Então, é feito dessa forma. Então, cada observação dessas vai ser calculada a distância dela para cada um dos centroides. Se tivesse um outro grupo aqui, por exemplo, né, um centroide aqui, então teria que calcular a distância de A para esse centroide, para esse, ver qual que está mais próximo e alocar essa observação a esse grupo. Então, nesse passo aqui, ficou dessa forma. O que vai acontecer no passo seguinte? No passo seguinte, vai ser calculado o centroide baseando nas observações que estão naquele grupo. Então, eu tenho as observações aqui, A, B e C. Então, vai ser calculado o vetor de médias dessas observações. Então, o novo centroide vai ser esse aqui, porque agora realmente eu tenho observações aqui que eu vou ter um vetor de médias associado a ele. Então, o novo centroide do primeiro grupo será aqui, e o desse grupo,
como se fosse o ponto médio desse grupo, é esse aqui, certo? No passo seguinte, de novo, a gente tem que recalcular as distâncias das observações para esses novos centroides. Então, A está mais próximo desse ou desse? B, desse ou desse novo? E assim por diante. O que aconteceu de diferente? A observação ela estava nesse grupo, só que quando recalculou o centroide, ela ficou mais próxima desse centroide do que desse que ela fazia parte. Então, a observação passou a pertencer ao grupo 1. O que vai acontecer agora? Recalcular os centroides baseando nessas novas observações que fazem parte. E assim sucessivamente. Então, sempre a gente vai recalculando. Então, as observações entram e saem dos grupos dependendo desses centroides. Então, o que vai acontecer no final? A gente vai repetindo esses passos de recalcular os centroides e realocar as observações até que não haja mais mudança de um grupo para o outro. Então, à medida que esse processo vai sendo repetido e as observações param de sair e entrar em outros grupos, então o método é finalizado. Então, quer dizer que tais observações fazem parte de um grupo, tais observações fazem parte de outro, e assim por diante. Então, assim que o método vai acontecer. Geralmente, esse método das K-médias, eles têm desempenho superior aos métodos hierárquicos que a gente já viu. E os outliers costumam afetar menos o método das K-médias do que os métodos hierárquicos. E eles podem ser usados em conjuntos de dados grandes, bem grandes. Então, é possível aplicar esse método nessas situações. Só que a desvantagem é que a gente tem que definir quantos grupos a gente tem. Então, se a gente tem um conjunto de dados sobre o qual a gente não sabe nada, como que a gente faz para decidir quantos grupos a gente quer? Então, uma solução é usar alguma técnica hierárquica, né, o vizinho mais próximo, mais distante, o ARD, algum deles, fazer um dendrograma e ter uma ideia do valor do K que a gente quer. Então, em quantos grupos mais ou menos estão divididos esses dados? E aí depois a gente aplica o método das K-médias. Então, essa é uma solução. A outra solução é calcular somas de quadrados dentro dos grupos para 2 grupos, 3 grupos, 4 grupos, quantos forem o número de observações ou quantos a gente queira calcular. E aí a gente procura o cotovelo desse gráfico. O que vai acontecer? A gente vai procurar quando que a soma de quadrados dentro dos grupos ficou pequena, de modo que a gente ainda consiga interpretar o número de grupos que a gente possui. Só que uma observação, se a gente está fazendo o gráfico da soma de quadrados dentro dos grupos, sempre esse valor vai diminuir. A gente quer minimizar essa soma de quadrados, mas a gente não quer que chegue a zero, porque senão a gente vai ter o K igual ao número de observações. Então, a gente quer achar esse cotovelo, né, que seria essa mudança em que acontece uma diminuição menos drástica nas somas de quadrados. Então, aqui, só um exemplo simbólico aqui para dados de municípios em que tem P igual a 4 variáveis. Olha, eu tenho uma soma de quadrados aqui para um grupo, que na verdade seria um grupo com todas as observações. Com 2 grupos, então tem uma queda brusca aqui, né, nas somas de quadrados, caiu bastante. Para 3 grupos também caiu bastante. Aí de 3 para 4 grupos, a queda foi mais branda. E aí ela vai sempre diminuir, né? E aí qual a conclusão que a gente tira? Que a queda da soma de quadrados, ela torna mais suave quando a gente passa de 3 para 4 grupos. Então, o que a gente tomaria de decisão? Que 3 grupos seria uma boa escolha, porque esse ganho aqui foi pequeno. E aí, quando a gente se baseia na solução 1, usando a técnica hierárquica, que a gente já viu, também a gente optaria por K igual a 3. Aí depois eu vou mostrar isso no exemplo prático, certo? Então, a gente pegaria K igual a 3 e aplicaria o método das K-médias,
ok? Então, espero que tenha ficado claro como que funciona esse método e como que ele pode ajudar nessa decisão de dividir as observações em K grupos.